Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e, como prometido, eu tenho aqui a caixa da Bíblia de Estudo do Expositor. Bom, esta Bíblia foi enviada por um irmão aqui do canal, foi um presente do André Luiz, então muito obrigado, André Luiz. Você vai acompanhar agora uma análise desta Bíblia aqui, que é muito conhecida, é muito procurada, tá? Então, aqui tem algumas marcas que eu fiz. Eu vou deixar minha opinião dentro daquilo que nós vamos ler na Bíblia a respeito dos comentários e você vai conhecer como que funciona a Bíblia de Estudo do Expositor, caso você não tenha visto, nunca tenha visto, ou caso você esteja querendo comprar ela, beleza? Bom, lembrando aos irmãos que tudo isso aqui reflete a minha opinião dentro daquilo que nós lemos a Bíblia, tá? E eu quero dizer que eu não odeio quem não concorda comigo, como alguns grupos têm falado, né? Algumas pessoas que se dizem cristãs têm entrado em grupos para falar mal do nosso canal. Isso, obviamente, é uma coisa anticristã, uma vez que a gente não aprende a fazer isso na Bíblia, né? E, então eu não odeio você se você discordar do que eu vou falar, tá? Isso não tem nada a ver, é uma coisa separada da outra. Nós vamos tratar da Bíblia de Estudo aqui apenas, não de você, tá? Então vamos ver aqui o que tem dentro dela. Primeira caixa, né? Eu gostei muito do verde da caixa. É uma caixa com material muito bom. Se você vai guardar ela, vai ser bem resistente, né? E ela vem aqui, a primeira informação, versão textual expositora, né? O que significa essa versão textual expositora? Significa que esta tradução não é Almeida, né? Ela é uma tradução feita, talvez, pelo Jimmy ou pela equipe do Jimmy Swaggart, não sei como é que fala o nome dele, mas o Jimmy aqui, que vai bater mais dentro do que ele cria. Então, sim, é uma versão bíblica manipulada para bater de acordo com a doutrina que ele ensinava, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá bom? Então, o texto bíblico é versão textual expositora. Eu ainda não tive tempo de analisar ele para saber se ele é confiável ou não. Mas só de saber que alguém manipulou ele, a gente já fica com um pé atrás, né? Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem a Bíblia Sagrada, concordância temática. Tem a Bíblia e a concordância temática. E aqui embaixo a gente tem o nome do autor, da maioria das notas. Eu acredito que seja da maioria e não de todas, tá? Mas enfim. O brasão dele, que ele usava. E aqui informações a respeito da Bíblia. É a ferramenta mais extraordinária disponível na atualidade para entender melhor a Bíblia. Bom, obviamente nós não concordamos com essa informação. Não por ser um canal reformado, mas por ter várias coisas para a gente estudar. Então, dizer que esta é a ferramenta mais extraordinária é exagero, obviamente, né? Aí, praticamente cada passagem com explicações, a gente vai ver mais tarde. Texto bíblico em negrito e notas do expositor em vermelho. As notas do expositor são colocadas logo após cada frase ou palavra da escritura. Um material elaborado em consulta com grandes estudiosos das línguas originais. Esse ele está querendo dizer do texto, né? Concordância temática, mapas e artigos. Diversas ajudas para o estudo bíblico. Capa em couro bonded e letras grandes, né? Então, vamos ver se a letra dela é boa mesmo. Aqui atrás você tem um modelo, né? Para você ter uma ideia, que a gente já deve ter visto. Então vamos abrir ela aqui para ver o material. Como eu disse, a caixa dela é muito boa. Gostei muito do material. A capa também, eu gostei do material da capa, né? Já vi ela, já folhei, claro. Veio com um pedacinho de couro arrancado aqui, ó. Eu não sei porquê. Deve ser na hora de fazer, colou em algum lugar, né? Mas veio com um furo aqui do couro. Mas não tem problema, não atrapalha em nada. Como eu disse, a capa é muito bonita. Lembra a capa de uma das versões da Genebra, que usa esse tipo de couro aqui, que é uma imitação de couro, mas ela é colada, né? Não é fofinho igual algumas bíblias, não. É uma capa mesmo, fina, colada, né? É bem interessante, é bem interessante. A lombada dela aqui, ó, é bem grossa a Bíblia. A pegada dela é muito boa, é uma Bíblia grossa mesmo. A gente tem a logomarca aqui, não tem nada de baixo relevo, nada de alto relevo, é só impressão mesmo, tá? Aqui embaixo a gente tem um nome, Coro Crowell Reconstituído. Não sei o que é isso. Nós trabalhamos com teologia e não com couro. 2 fitinhas aqui, num vermelho muito bonito. Gostei muito da cor da fitinha, tá?
e aí a gente vai abrir ela aqui e ver o que tem. Então o material dessa Bíblia é muito bem feito, tá? Ela é muito bem construída mesmo. A capa aqui, ó, folha mais grossa. Então, em relação ao produto, é muito bem, investimento bem alto, tá? Investimento bem alto. Tem aqui algumas folhas em branco, né? Para anotação, não sei porque que o pessoal usa isso aí. Aqui a folha de rosto, você pode dar para alguém, apresentada a, né? Uma ocasião, uma data. Aqui nós temos a folha de rosto mesmo, já com a folha da Bíblia. E a gente já entra para a folha de rosto maior, mais detalhada aqui. Então, informações, ó. Bíblia Sagrada, contém o Antigo e o Novo Testamento, versão textual expositora de 2011. Então, provavelmente essa versão é de 2011 mesmo, porém esta Bíblia é uma segunda edição revisada de 2015. Né? E as informações que a gente tem aqui. Traduzida das línguas originais e com traduções anteriores, comparadas e revisadas diligentemente. O que significa? Que ele pegou as traduções que existem e ele pode ter pego partes dessas traduções, escolhido as que ele mais gosta, né? E juntado em uma tradução só. Isso é do texto bíblico, né? E ele está falando aqui, traduzida das línguas originais, né? Isso aqui você risca, porque a segunda informação substitui a primeira, e com traduções anteriores comparadas, né? Então, mas é isso que ele fez. Pegou várias traduções, selecionou aquelas passagens que ele concorda mais, né? Eu já pensei em fazer isso, por exemplo, com a King James, né? Fazer uma King James com uma linguagem da Nova Almeida atualizada, por exemplo, mas com texto fiel. Já pensei em fazer isso também. É uma ideia interessante, né? Mas, enfim. Os comentários exclusivos, subsequentes de cada versículo dos 66 livros da Bíblia, foram escritos pelo evangelista Jimmy. Então, foi o Jimmy mesmo que fez, de acordo com a própria Bíblia, tá? Projetada para ajudar todos os que desejam entender a Bíblia melhor e desfrutá-la mais. As notas do expositor seguramente serão de benefício para o estudo bíblico de toda pessoa sedenta da palavra de Deus. Aqui é a logomarca do Jimmy também, né? Aqui nós temos a história do autor, a história do autor e da versão dele. Eu marquei só isso aqui para a gente dar uma lida. Aqui nós temos a relação dos direitos da Bíblia e tudo mais, né? Eu marquei essa parte aqui, ó, que fala da tradução. Acho que é uma coisa importante para a gente, né? Versão textual expositora. Pela palavra textual, queremos dizer que esta versão transmite sem prejuízo a intenção, a lucidez e a força do texto original. Pela palavra expositora, queremos dizer que pela sã exegese quando fala sã, é pela santa exegese, tá? Do mesmo texto, o comentário aplica conclusões que resultam no significado apropriado da escritura. Deste modo, é possível um entendimento maior do que o Espírito... Quê? Não, peraí. Vamos ler devagar. Deste modo, é possível um entendimento maior do que o Espírito Santo diz na Bíblia e do que ela significa para a vida espiritual do leitor. Beleza, ele não está falando que ele está querendo colocar uma explicação melhor do que a do Espírito Santo. Ele está falando que ele quer trazer uma explicação melhor a respeito da própria Bíblia Sagrada. Tá? Ele não está querendo substituir o Espírito Santo. Lendo rápido dá essa impressão, mas não é isso não, tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, o review vai ser grande. Em 97... Isso é um ponto importante. Sempre acontece, né? Em 97, o Senhor me deu a revelação da cruz que transformou a minha vida e ministério. Né? Sempre tem uma revelação, né? Mas tudo bem. Aqui nós temos 7 razões porque a Bíblia de estudo do expositor te ajudará a entender melhor a palavra de Deus. Primeiro ponto aqui. Ela utiliza a versão textual expositora, que é fiel ao original, com um texto que é muito mais fácil de entender. Obviamente, a gente já viu isso acontecer, Peshitta, textual e tudo mais, NVT e tal. A gente sabe que essa é uma mensagem de marketing, né, que não reflete a realidade, porque não existem os originais para você fazer uma fiel aos originais. Então, infelizmente aqui, eles acabam errando. Essa Bíblia não é a versão que é fiel ao original. Ela é mais uma tradução, né? Mas tudo bem, vamos continuar.
Os comentários que seguem logo após a escritura, dando um significado ampliado de cada passagem, ele traz os comentários mesmo. A palavra expositivo implica um significado clínico, a fim de permanecer fiel ao texto. Nós vamos testar isso aqui em breve. Valemos-nos dos conhecimentos de alguns dos melhores estudiosos do grego e do hebraico. Eu não achei ainda o nome dessas pessoas, tá? Ela nos ensina pontos de perspicácia teológica. A gente vai entender um pouco mais a respeito disso quando for olhar os comentários, né? A gente tem aqui os livros, né, com as páginas e tudo mais, e no final nós temos aqui os auxílios, que vai da página 2299 até a 2451. Então tem bastante coisa lá no final para a gente olhar. Depois que a gente passa disso aqui, nós temos o nome dos colaboradores. Particularmente eu não conheço nenhum deles, mas esses colaboradores, eles fizeram o que provavelmente, né? Provavelmente eles ajudaram a reescrever os comentários, né? Porque aqui não fala, ó. Leslie Carlson, ele é professor de antecedentes bíblicos e arqueologia. Pode ser que ele tenha ajudado a reescrever os comentários ou ele ter feito aqueles estudos na parte final. E nós temos na edição em português algumas pessoas que fizeram algumas coisas a mais disso aqui, ó. Lembra que colaboradores só da edição em inglês. Quando vem para português, algumas pessoas entraram também, ó, que é o Tiago, editor geral e tradutor. Então, o Tiago que traduziu tudo aqui. O Valério, que é o revisor da primeira edição, e a Claudete, que revisou a segunda edição. Tá? A Claudete e a Patrícia, nesse caso aqui. Aí nós entramos para a Bíblia, né? Antigo Testamento. Já abrimos aqui. E ela não traz introdução. Tá? Ela não tem nenhuma introdução de textos. Lembrem que ela se propôs a ser a melhor ferramenta. Mas ela não traz introdução nos livros. Uma coisa que Bíblias menores, né? Se você pegar a Bíblia do homem, que vem em NVT, é capaz de ter introdução. Mas essa que é a melhor ferramenta, não veio com introdução. Então, as marcas aqui eu vou ler mais tarde. E aí vamos entender como é que funciona ela aqui. Primeiro uma análise da Bíblia, depois a gente vai ver alguns comentários. Tá? Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer com ela. Bom, deixa eu pegar um livro aqui para vocês entenderem o que aconteceu na hora da tradução dessa Bíblia. Aqui sim está perfeito. Ó. Nós estamos em Isaías 32, né, e 33, até o 33, 19. E a Bíblia é isso aqui. Ele colocou comentários que são em vermelhos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu ver. Ele colocou comentários em vermelho. Deixa eu aproximar aqui. Abaixo dos textos em preto, tá? E aí você tem uma resposta a respeito de cada verso. Essa é a ideia dele de uma exposição bíblica, né? E sim, chega bem perto de uma exposição. Geralmente você lê um verso e explica e aplica, né? Mas antes você tem que fazer uma explicação geral. Então, às vezes, ele até traz. Aqui, ó, no versículo 1, por exemplo, ele traz um geralzão aqui do texto. Né? E aí ele vai fazendo as explicações embaixo dos textos para você entender a cosmovisão dele, tá bom? Agora, quando eu disse para vocês a respeito da tradução, ela é uma tradução que visa apoiar a ideia do dispensacionalismo. Isso você percebe até no subtítulo, né? Por exemplo, ó, ai para o anticristo, estamos em 713 a.C., né? E ele já está interpretando e aplicando no futuro o capítulo 33. Ai para o anticristo. O subtítulo aqui é esse. O problema de fazer isso é que você ignora o contexto do texto, sabe? O texto que trata do anticristo, vamos supor que esse trate, né? Eu não li esse capítulo que eu abri aleatoriamente. Vamos supor que esse trate realmente de forma escatológica do anticristo. Você teria que trazer primeiro a aplicação para aquela época, porque a profecia ela também se cumpre na sua época. Isso aqui foi dito para aquele povo, com alguma visão profética para o futuro. É assim que a gente vê o anticristo, a gente vê o Messias e tudo mais no Antigo Testamento. Tá bom? Então, por exemplo, os textos que falam de Jesus em Salmos, eles estão falando de Jesus de forma profética, mas de forma direta, às vezes, ao rei Davi. É assim.
mas ele ignora isso e já vai direto para a aplicação. Voltei. Isto, obviamente, é perigoso, né? Não vai te ajudar, não vai cumprir o que ela se propôs. Eu vou trazer a caixa aqui de novo, ó. É a ferramenta mais extraordinária disponível da atualidade para entender melhor a Bíblia, né? E não a visão dispensacionalista, mas a Bíblia que nós queremos, né? Então, obviamente, essa tradução não é uma boa tradução por causa disso. Tem aqui, ai para o anticristo, reinado milenar do Messias e a visão de Jerusalém sob o Messias em paz e restaurado. Ainda que esse texto trate profeticamente disso, tá? Não estou dizendo que ele não trata. Como eu disse, eu não vou ler para a gente ver isso agora. Tem as marcações aqui que eu vou conversar com vocês mais tarde. Então é isso que ele faz, tá? Ele vai explicando versículo a versículo, ó. O interessante que eu vi aqui, que, por exemplo, eu estou em Jeremias 48, capítulo 49, e embaixo ele me dá a data, mais ou menos, né? Esse capítulo se passa provavelmente em 600 a.C. Eu não sei quanto essa informação ela é válida, né? Mas achei interessante. Eu acho que já é um ponto de partida, né? E aí aqui ele acerta. A profecia a respeito dos amonitas, profecia contra Edom, a desolação e tudo mais. Mas aquele ponto lá, muitos pontos assim, ele erra gravemente, né? Vamos passar então para o Novo Testamento. E antes de entrar no Novo Testamento, eu quero saber se ele colocou um interlinear. Interlinear não, um intertestamentário. Nós temos aqui... tem sim, ó. Tem entre os testamentos, tá, ó. Então tem um estudozinho sobre isso, vai contar a história, né? Aqui está a revolta dos Macabeus, que é interessante conhecer, você precisa conhecer na verdade. Aqui tem os romanos, aqui sobre os partidos e grupos religiosos, preparativos para a vinda de Cristo, muito boa. Preparação política, econômica, moral, religiosa. E sim, essas duas páginas aqui, essas duas folhas aqui, né? Aí nós temos... o Novo Testamento aqui. Ele vai fazer mais uma apresentação do texto, traduzido das línguas originais e tal, né? Novamente, nós não temos introdução ao Evangelho, né? Como eu disse, nós não temos introdução a nenhum dos livros, tá bom? E segue-se a mesma coisa. Nesse caso, algumas pessoas vão perguntar, Devaí, as palavras de Jesus está em vermelho? Não tem como ter palavras em vermelho, uma vez que os comentários dele estão em vermelho. Tá bom? Então não tem como ter palavras em vermelho. Aqui tem um ponto que nós vamos tratar. O ponto central aqui do comentário vai ser esse. Mas a gente tem que ver o que tem no final dela, né? Tem muita coisa aqui no final. Algumas coisas podem até ajudar mesmo, né? A ajuda para o estudo bíblico. Acho que isso aqui pode ter coisa aqui que pode ser útil, mas a gente tem que ler com muita calma. Esses estudos aqui, ó, esse aqui, a apresentação da Bíblia, não é o estudo. Uma apresentação, talvez, dessa versão tudo mais. Não, apresentação da Bíblia. Foi escrita pelo Huber Dwight, assim, acho que é assim que lê. E é um estudo a respeito disso, sobre as divisões, né, o Novo Testamento e tal, a ordem da Bíblia, o cânon da Bíblia, coisas que a gente aprende mesmo quando vai estudar teologia. Então, uma boa teologia sistemática começa por esse ponto aqui também. A gente tem a cronologia da tradução da Bíblia, né? Começou... em 1500 a.C., o Antigo Testamento foi escrito, né? De 1500 a 500 a.C., não se sabe exatamente a que data aconteceu isso tudo, e ele vai colocando os comentários aqui. Eu não li os comentários sobre a tradução, né? Mas aqui olha o que eu achei, a versão do Novo Mundo, Francisco Enzinas utiliza o texto grego publicado por Erasmo, de 1516. Ele vai fazendo os comentáriozinhos assim. A gente tem aqui a questão do dinheiro e das medidas, né? Na verdade não é uma tabela, mas é um estudo mesmo. Isso aqui é interessante, ajuda mais do que a tabela, né? Aqui já vira uma tabelinha mesmo, mas ali tem um estudozinho e tal, é bem interessante. Isso aqui vale a pena. A gente tem o calendário judaico, né? Alguns dispensacionalistas ficaram muito ligados ao judaísmo, né? Eles gostam muito do judaísmo, então alguns até acompanham as festas,
Por isso ele trouxe aqui também. E para entender os textos bíblicos, a gente também precisa entender alguns eventos, né, do calendário judaico. Então, isso aqui acaba ajudando bastante também, né? Plantas e animais da Bíblia. Interessante isso aqui. Muito legal. Plantas e animais da Bíblia, né? Aqui nós temos uma lista em ordem alfabética. Grande, né? Ó. Animais. Mamíferos. Ele não trata aqui, pelo jeito, de... vamos ver se ele vai tratar... Ele não trata aqui dos dinossauros e tal. Aliás, deixa eu ver aqui que ele fala sobre o bimute, ó. Cresce ser um hipopótamo. Legal, isso aí. Isso aí, eu também acho que é um bicho assim. Se for um hipopótamo, alguma coisa perto dele. Agora, termos usados frequentemente no estudo bíblico. Termos usados por ele. Poucos termos, né? Mas é alguma coisa. É alguma coisa, né? Fala do gnosticismo, do helenismo, né? Mas é uma explicação muito razoável, né? Só para você ter uma ideia do que ele fala. A harmonia dos evangelhos, né? Isso aqui a gente acha em muitas bíblias, tá? É bem fácil de achar isso aqui. Mas ele tem aqui um conteúdo grande sobre a harmonia dos evangelhos. E aí no final, deixa eu ver o que tem no final aqui. Parábolas e milagres do Novo Testamento. Ótima essa tabela, porque constantemente nós estamos esquecendo disso. Eu quero ler ou estudar o joio, né? Onde que tá? Eu não sei mais onde está, porque faz 2 anos que eu li. Você vem aqui e consegue descobrir. Muito bom isso aqui. Muito bom. E são parábolas e milagres nesse caso, né? Na Bíblia de Genebra tem uma tabela dessa também de milagres e de parábolas, também tem. Mas é bom saber que tem aqui. E aí nós temos uma concordância temática. Acredito que o restante dela seja concordância temática, tal. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vi ali um termo. Deixa eu ver. Calma aí. É isso mesmo, é concordância mesmo. Deixa eu ver como é que ela organiza. É isso aí, a palavra em cima, a concordância, ele fala de ele traz uma definição para algumas palavras, né? Então, aliança ele trouxe, mas alma não, alegria não, águia não. Mas é uma concordância interessante até, viu? Mesmo não tendo muita definição, geralmente não tem nenhuma definição, essa aqui até tem. Então é uma concordância interessantezinha. Aí a gente tem um dicionário no final. Acho que não é possível que tem mais coisa. Não, tem mais coisa. Além do dicionário, tem mais coisa. Tem aqui o dicionáriozinho. Deixa eu ver se ele é grande. Até razoável. A quantidade de páginas aqui é boa, ó. Todo-Poderoso, Templo. Vamos ver o que ele fala aqui. Vamos ver se ele tem... Não, vamos fazer isso agora não. Batismo com o Espírito Santo, ele termina. Não, aqui já é outro estudo. Então, peraí, vamos voltar. Aqui, peraí. Tarso, aqui termina o dicionário, né? Termina o dicionário e nós temos aqui uma coisa interessante, né? O que devo fazer para ser salvo? Isso pode ajudar a gerar conteúdo, né? Você pode vir aqui fazer uma série de estudos sobre isso aqui. Talvez a parte que salva desta Bíblia seja justamente os auxílios, né? Porque os auxílios eu até achei interessante. Então, nós temos um estudo raso a respeito do plano da salvação, né? E vai tratar do fato de ser todos pecadores e tal, por fé e não por obras e tudo mais. Deixa eu ver se é grande, acho que não é muito grande. Provavelmente essa Bíblia é arminiana também, tá, irmãos? Então você já sabe que a cosmovisão dela é arminiana, né? Livre-arbítrio e tudo mais, né? Vai negar a eleição, acho que ele vai negar a eleição nessa Bíblia também, se não me engano. Tá uma dessas fitinhas aqui. E aí nós temos um estudo específico sobre o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo. Passagens bíblicas sobre o batismo do Espírito Santo. Isaías 28, Mateus 3... Mateus 3, esse é o batismo que Jesus disse, né? Que Jesus veio trazer. E aqui no versículo, no Isaías 28, ele citou o seguinte texto: pelo que por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então você percebe que ele aceita que a ideia de comunicar uma mensagem audível como o batismo do Espírito Santo, né?
Diferente de alguns grupos religiosos que vão distorcer essa questão e falar, não, as línguas estranhas são inaudíveis, né? Ou elas não são compreensíveis. É estranho porque a Bíblia fala que são, né? Mas a tradição é muito forte, né? A tradição pentecostal ela é muito forte e ela é muito relativista, né? Então isso tudo é ignorado. Mas ele cita um texto aqui onde claramente alguém está falando com outro povo por causa do Espírito Santo, né? Que é o que a gente crê mesmo. O Espírito Santo nos capacita a comunicar o evangelho a outras línguas, né? E se isso não acontece na língua original dele, ele prepara alguém para que isso aconteça lá. Mas vai acontecer, né? É por isso que o evangelho foi propagado pelo mundo, por causa dessa ação do Espírito Santo aqui. Interessante. A cruz, sua fé e o Espírito Santo. Tem um estudo aqui. E aí nós temos os mapas. Os mapas são aqueles classicão mesmo, tá, irmãos? Ó, que é bem interessante você dar uma olhada quando precisar, para entender contexto histórico, é bom ver. Por exemplo, esses dias eu vi uma passagem onde Jesus caminhava de um ponto ao outro, né? Lendo só, você não tem a ideia da distância que é. Jesus andava pra caramba. Então os mapas são bons por causa disso. Depois não tem mais nada da Bíblia. Esse foi o review da Bíblia, né? Agora a gente vai dar uma olhada nos comentários do Jimmy, para entender se é uma versão fiel ao texto mesmo, ou se é fiel à sua própria cosmovisão, que é o que geralmente acontece, tá? As Bíblias que eu geralmente não aceito como boas, elas apresentam a cosmovisão de acordo com o autor e não com o que está escrito. Já fizemos isso de forma bem clara com outros autores, né, como John Wesley, a Bíblia do Discípulo, a própria Bíblia textual, e elas foram condenadas porque elas apresentavam, a Nova Reforma também, né, elas apresentavam uma visão do autor e não do texto, né. E o interessante para uma Bíblia de estudo é você ter uma visão do texto bíblico e não da pessoa que lê, né? Por isso a gente indica Genebra, a King James, né? Até a NVI de estudo acaba passando isso também, apesar de desconfiar que ela seja dispensacionalista, né? Mas ela acaba passando também. E tem bons comentários na NVI, tá? Vamos ver aqui então. Eu fiz o seguinte, ó. Você vê que tem muitas marcas, né? Cada marca dessa é um conflito, né? E o autor é dispensacionalista, tá? Ele não é aliancista, então ele não prega as alianças da Bíblia como a Reforma prega. Os reformados são aliancistas mesmo. E alguns reformados adotaram o dispensacionalismo também. O ponto verde é o ponto que nós vamos tratar, e o ponto 1 é esse aqui, a gente vai tratar também. Os demais pontos eu vou tratar na área de membros com vídeo aqui no canal. Tá bom? Então, se você quiser acompanhar os outros pontos, você seja membro do canal. O ponto verde, eu tenho um estudo preparado já, bastante detalhado sobre ele. Esse eu vou soltar para vocês verem em breve. Os outros na área de membros. Então, vamos dar uma passada rápida aqui a respeito do ponto verde, porque ele molda toda a cosmovisão da Bíblia, tá? O ponto verde está lá em Lucas 24, 40. E o texto bíblico, lá no 41, é o seguinte: E disse-lhes, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Aí Jesus começa a falar quais palavras são. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus está dizendo o quê? O que está nesses textos sagrados estava ensinando sobre o que ele viria fazer. Jesus está dizendo, eu vim e cumpri o que está escrito, né? Esses textos você vai perceber que a própria versão dele favorece, ó, são essas as palavras que vos falei estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo. Ou seja, Jesus cumpriu aquilo que Moisés, os profetas e salmos diziam sobre ele, né? É claro que isso tem a ver com a primeira vinda e com o seu retorno, né? O Antigo Testamento narra a história de Jesus, tá? A gente vai falar sobre isso no vídeo maior, mas é sobre a primeira vinda de Jesus.
a restauração do povo de Deus, né? O reino de Deus. Jesus, quando ele começou a pregar, a primeira coisa que ele falou, né? Arrependa-se, creia no evangelho, né? É chegado o reino de Deus. Ou o reino de Deus está próximo, creia no evangelho. Vai variar de versão para versão, mas significa que ele, o restaurador, já estava na terra restaurando o seu povo. É por isso que nós fazemos parte do reino de Deus, que é um reino invisível, não é um reino humano, né? O comentário dele diz o seguinte, ó: os judeus dividiam o Antigo Testamento em 3 partes: a lei de Moisés, os profetas e os salmos, que consistiam nos livros de sabedoria, né? Toda a história do Antigo Testamento é a história de Jesus e da cruz, e o que a cruz proporciona. Ponto e vírgula. Ele continua: de fato, se não entendermos isso, não podemos entender totalmente a palavra de Deus. Como está plenamente claro aqui, Cristo e ele crucificado é a chave para todo o entendimento. Tá, ok. Isso é real e é correto. Porém, quando você vê as ideias dispensacionalistas que não têm suporte bíblico ensinado na Bíblia, você percebe que o autor, na verdade, não está tão preocupado com esta chave, né? Cristo, nesse caso. Ele ia falar, ó, Cristo e ele crucificado é a chave para todo entendimento. Mas será que todo entendimento é superior a toda tradição? Provavelmente não. Tá? E isso está aqui, ó, nos comentários que você vai acompanhar. O primeiro ponto aqui, onde você percebe que a tradição ela é mais importante do que a chave, que é Jesus, está nesse comentário aqui, que vai ser um dos primeiros que a gente vai tratar com mais profundidade na área de membros. Tá, ó. Gênesis 1, versículo 2. E a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. A tradução dele favorece o entendimento dele. Vou pegar para vocês uma Bíblia que vai ter review aqui no canal, que é a Bíblia, a nova Almeida aqui, ó, a ACF da Thomas Nelson, né? Se a gente ler aqui, o texto é o seguinte: e a terra era sem forma e vazia. Aí ele comentou o seguinte, ó, ele traduziu o seguinte: e a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo, e havia trevas sobre a face do abismo, né? E esse é o texto da ACF. Então, com um toque suave, né? Com uma tradução planejada, ele já vai criando a sua interpretação dentro da tradução. Então, você percebe que, obviamente, a chave hermenêutica Cristo não é a peça mais importante para quem cria uma doutrina assim. E o comentário dele vai ser um pouco pior. Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, o que teve lugar em algum tempo da eternidade passada. Então, enfim, a tradição é mais importante do que a Bíblia para alguns teólogos. Isso é bem triste. O texto não está tratando sobre isso. Ele acredita que o texto foi escrito em 4004 a.C. Isaías nasceu em 700 mais ou menos antes de Cristo. E Isaías profetizou sobre o rei da Babilônia a respeito de Lúcifer. Ele está dizendo que Moisés e Isaías estavam falando sobre Satanás, sendo que no texto não fala de Satanás e nem de Isaías fala sobre Satanás. Então, é aí que você percebe que uma coisa não é levada a sério, sabe? Porque a tradição, ela é meio católica, né? É mais importante apoiar as minhas ideias do que fazer uma exegese do texto bíblico. Assim é como acontece com os arminianos, com os pentecostais. Muitos pentecostais agem assim também. E é isso que atrapalha essas traduções serem aceitas, né? Por causa disso. E acaba que ela só vai atender mesmo a quem é dispensacionalista. Ela não vai atender tanto a gente, né? Por causa dessa visão fechada. O texto aqui
caberia centenas de aplicações, mas ele foi para a tradição judaica. Essa ideia aqui, ela não surge na Bíblia, e ela não surge nos tempos de Jesus. Esta ideia é depois do século II, tá? É uma tradição que surgiu no judaísmo, depois do século II. Então, foi colocado aqui. Deixa eu pegar mais um ponto aqui antes de terminar o review. Deixa eu ver se aqui ele acertou, ó. Salmo 139, né? Em Salmo 139, o autor, ele foge da soberania de Deus aplicada a toda a criação. E ele vai dizer que esse salmo trata-se de Jesus e não de Davi. Ou seja, Deus não pode ter conhecido Davi com a profundidade com que conhecia Jesus, né? Ele não pode ter imaginado os pensamentos de Davi e tudo mais, não, mas só de Jesus, porque Deus viu que Jesus viria, né? Então ele meio que nega a soberania exaustiva de Deus no Salmo 139. O texto diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Nós entendemos que o autor é Davi. E apesar de Jesus ter passado pelo mesmo processo, né, nós cremos que todos passam por esse processo. Deus sonda todas as pessoas e conhece todas as pessoas, né? Mas a aplicação dele não vai partir para esse ponto. Ele vai fugir ao máximo dessa ideia. A introdução diz o seguinte: aqui há harmonia absoluta entre o Verbo encarnado de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e a palavra escrita de Deus. O texto é o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Aí ele está dizendo que aqui há harmonia absoluta entre o Verbo encarnado de Deus e a palavra escrita de Deus. Este salmo é, portanto, apropriadamente colocado neste livro de Deuteronômio dos Salmos, já que revela a natureza humana e perfeita de perfeita submissão e obediência de Cristo à palavra de Deus. Olha que coisa, né? Ele leu esse texto aqui e achou que você não tem conteúdo para fazer esse tanto de exegese ainda e fazer essa aplicação direta, né? Todo mundo crê, sempre creu que aqui o salmista está orando: Senhor, tu me conheces e me sondastes e me conheces. E Jesus poderia orar do mesmo jeito, porque é uma verdade também para Jesus. Mas de cara, é o profeta que está falando, Davi, né? Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, entendes de longe os meus pensamentos. Deus, procurando e provando o coração, descobre tal como é. Essa aqui dá para aplicar geral, mas tecnicamente ele está falando de Jesus, né? Mas o comentário dele, bem curto, dá para aplicar geral. Aqui eu marquei aqui, ó, tal conhecimento para mim é muito maravilhoso, tão alto que eu não posso alcançar. Aí limitamos Jesus, né? Se Jesus está aqui no início, aqui no final Jesus está dizendo: eu não sei tudo, Senhor, né? Será que ele vai manter a linha de raciocínio ou ele vai mudar? Né? Porque agora ele teria que mudar. Ele não pode dizer que Jesus não é onisciente, né? Isso seria pecado. O sentido deste versículo é que o Messias admirava enormemente o conhecimento e o amor infinito de Deus e se alegrou por ser impossível sair dele. Ele viveu, se moveu e existiu em Deus. Ele não está falando do versículo, mais uma vez ele não está falando do texto, né? Tal conhecimento, para mim, é muito maravilhoso. O conhecimento que Deus tem do profeta, para ele, é enorme, né? É um conhecimento infinito, conhecimento que ele mesmo não consegue alcançar. E ele vai fazer a aplicação a Jesus novamente, né? Errando mais uma vez. Eu te louvarei porque me formaste de uma maneira assombrosa e maravilhosa, e a minha alma o sabe muito bem. Aí ele vai comentar: esta passagem se refere, sem dúvida, a todos os seres humanos. Agora a todos os seres humanos. No entanto, sem dúvida se refere ao Messias. Mas esse é óbvio, né? Porque o Messias veio como humano também. Então tudo bem, tudo bem. A natureza milagrosa do seu nascimento e o seu pleno testemunho a respeito dele formam os temas pelo louvor. Assombrosa significa maravilhosa. Então, esse tipo de comentário que a gente acha aqui, né?
Aqui ele acertou. Pelo jeito, eu coloquei que ele tem acertado. Mas o texto é o seguinte, ó. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 10 é um texto polêmico, né? E muitos arminianos não aceitam essa declaração do profeta. Eles não aceitam que Deus faça isso. E aí eles criam outros caminhos para interpretar isso aqui. Muitos arminianos, não estou falando de todos, né? Porque existe arminiano que crê na soberania de Deus, que crê que Deus pode fazer o que ele quiser. E aqui Deus faz o que ele quer com o povo. É uma maneira de castigar o povo, né? E aí o texto diz o seguinte, ó. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes o ouvido e fecha-lhes os olhos para que não vejam com seus olhos e nem ouçam com seus ouvidos e com seu coração não entendam e não se convertam para que sejam curados. Ou seja, Deus está falando para o profeta pregar a mensagem para que aquele povo rejeite a mensagem e por isso seja castigado por Deus. É isso, tá? Aí o autor vai escrever o seguinte: Isaías foi ordenado a efetuar pela sua pregação o que a sua pregação de fato iria produzir. Ela não despertaria o povo da sua apatia. Ela não os levaria ao arrependimento. Em vez disso, ela iria endurecê-los e entorpecê-los. A mensagem de Deus, nesse caso, iria endurecer o coração do povo. E aqui está correto, é isso que o texto está falando mesmo. Essas palavras têm uma aplicação tanto nacional quanto individual. Ele foi ordenado a ir, mas ele foi dito que não haveria um resultado favorável. Então, perfeita aplicação, ele entende que isso é real, né? E ele não coloca aqui nenhuma referência ao texto de Jesus, tá? Ele não coloca aqui, mas está real. Agora, a respeito do Messias e a respeito desta meio que idolatria ao povo de Israel, a gente tem aqui um comentário pronto também. Porém, nós temos 42 minutos de review, né? E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Nós vamos comentar sobre essa visão do dispensacionalismo acerca do reino vindouro, da restauração física de Israel, lá na área de membros, tá bom? Então, aos poucos vai saindo material desta Bíblia lá. Espero que você tenha entendido o motivo de ela não ser uma Bíblia indicada. Eu não estou te indicando comprar ela, pelo contrário, estou dizendo essa Bíblia não é boa. Os comentários não seguem o padrão bíblico de exegese, eles seguem a tradição dispensacionalista. Por isso, ela não é considerável. Tá bom, irmãos? Bom, fique com Deus. Se você quiser saber mais detalhes dela, a área de membros, tá? Aos poucos eu vou colocando material lá, comentário dela para vocês, e a gente vai conversar olhando para a Bíblia ali na tela do computador. Fique com Deus e até mais.